Amigos da TV Cidade, aqui nos encontramos para a segunda edição do programa Cidade Aberta na nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14, também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e ainda por cima, claro, no aplicativo da TV Cidade que você baixa diretamente no seu celular, completamente gratuito, e aí você terá a oportunidade de assistir a nossa programação 24 horas por dia sem pagar nenhum centavo. É a TV Cidade presente na palma da sua mão, no seu aparelho de celular. Não perca esta oportunidade também, esteja conosco, nós queremos estar cada vez mais próximos de todos vocês. O programa de hoje falando sobre o que muda no trabalho com as novas leis trabalhistas. São nossos convidados, o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, Dr. Rafael Portolan Coloda, e também advogado especialista na área trabalhista, integrante da equipe da Bianchi Advocacia, escritório renomado aqui do nosso município, a doutora Melissa Martins, estão com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Eu gostaria de colocar agora em pauta, começo novamente com a doutora Melissa, a questão das férias. O que dizia no final do segmento, do último segmento da primeira edição do Cidade Aberta, o doutor Rafael Coloda. As férias continuam 30 dias por ano. Não mudou nada na questão das férias. O que muda são algumas flexibilizações na concessão das férias, doutora Melissa? Na verdade, o que se fez com a nova lei é legalizar uma prática que já ocorria, que é o fracionamento das férias. A possibilidade do fracionamento. Eu posso fracionar em até 3 períodos, como o Dr. Coloda falou, sendo que um deles não tem que ser de 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Então, eu tenho um mínimo e tenho um máximo. O que muda mais nessa questão das férias? Eu não posso impor o fracionamento. Tá? Por quê? E por que eu chamo a atenção disso? Porque o empregado ele tem que aceitar, porque ele tem direito aos 30 dias. Então, eu não posso... Se ele quiser 30 dias... Se ele quiser 30 dias, eu tenho que conceder os 30 dias. Né? Quando eu vou conceder, aí sim o empregador continua ainda tendo... Com esta prerrogativa. Exatamente. Ele ainda pode dizer quando vai ser gozada essas férias. Mas o fracionado eu tenho que ter o aval do empregado. Porque senão nós vamos cair naquela máxima que hoje todo mundo já sabe, que o empregado, quando tira as férias, vai lá na Justiça do Trabalho, diz que era obrigado, então, a fracionar em 2 períodos, que é o mais comum da gente ver. Então, agora, esse fracionamento, ele é possível, é permitido, desde que tenha a autorização. Então, o empregador vai chegar até o empregado, e vai perguntar a ele se ele, olha, eu vou lhe dar férias em tal período, você tem esse período, você deseja fracionar, não deseja fracionar? E esse empregado vai dizer se sim ou se não. Né? Porque às vezes o que acontece? O poder de decisão está nas mãos do empregado, então. Com relação ao fracionamento. Com relação ao período das férias, isso, o empregador. Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes ele quer fracionar porque ele tem o filho na escola, tem as férias da esposa que também trabalha, ou o marido que Isso. Fica fácil de se programar, né, nessa questão. Então, por isso a flexibilização das férias. Né? Que eu acho que isso veio... as duas partes ficaram felizes. É um dos poucos pontos que eu acho que deixam as duas partes satisfeitas. Veio formalizar o que se fazia informalmente. Informalmente, exatamente. Isso. E uma outra coisa das férias também é que havia uma obrigatoriedade das pessoas maiores de 50 anos não poderem fracionar de forma alguma. Então, era um problema, por exemplo, as empresas que costumam aqui na Serra tem muito as férias coletivas, e daí tinha o maior de 50 anos, eu nunca podia fracionar, eu tinha que dar os 30 dias seguidos. Então, isso acabou também, foi revogado, e vai poder fracionar também. Vai poder fracionar. Ainda terá a possibilidade o empregador de comprar o chamado 1/3 constitucional das férias do empregado? Na verdade, ele não compra nada. O empregado tem que dizer ao seu empregador se ele deseja o abono pecuniário. Certo. Né? Ele vai informar. Quando chegar próximo ali de encerrar o período de aquisição de férias, ele vai chegar ao seu empregador e vai dizer, olha, eu desejo o abono, converter as férias, 1/3 em abono pecuniário. 10 dias. E aí ele vai ter direito a essa conversão. Sim. Doutor Coloda, algum comentário sobre a questão das férias? Não, eu concordo com tudo que foi dito e, sim, e realmente vem a facilitar
muitos funcionários se utilizam do expediente de fracionar, eu vejo como uma norma positiva e que realmente deixou as duas partes satisfeitas. A questão, doutora Melissa, agora da diminuição do horário entre um turno, horário de descanso, entre um turno e outro, dentro do mesmo período, obviamente, né? Até então era no mínimo 1 hora. Tinha que ser no mínimo 1 hora. Agora cai para até no mínimo meia hora e no máximo 2 horas de intervalo? É isso? Só vamos explicar. Depende da jornada de cada empregado. Empregado com jornada de até 4 horas nem precisaria de intervalo. De 4 a 6 horas ele precisaria de um intervalo de 15 minutos entre uma e outra. De 6 horas além, 8 horas, era de 1 até 2 horas. Certo? O que a legislação permite agora? Ela permite a esse trabalhador que trabalha mais de 6 horas acordar sobre o período de intervalo. Uma redução. Então, eu faço trabalho menos no intervalo, reduzo o meu intervalo e saio antes. Né? Isso também vem de encontro a muitas solicitações dos próprios empregados, que acabam indo para casa mais cedo, saem mais cedo para pegar seus filhos na escola, né? Então, essa redução, ela é possível, tá? E pela nova lei. Mais algum comentário sobre essa questão da jornada, intervalo entre a jornada? É que é complicado a gente fazer... E cada caso é um caso. Isso, cada caso vai ser um caso. Depende da atividade, vai depender de como foi isso, se foi por acordo individual, se foi por convenção coletiva, do tamanho da empresa, de quantos funcionários tem, do que essa empresa propõe, por exemplo, para esse funcionário, para redução. Tá, ele reduz, 30 minutos, mas tem tempo de descanso, ele vai comer, né? O que aquilo vai implicar? Porque eu vi um colega numa palestra, e o colega muito bem trouxe um exemplo que eu achei muito salutar. O exemplo dele é o seguinte: se eu reduzo o tempo de um determinado trabalhador para se alimentar, e ele tem pouco tempo e ele é uma pessoa que ele come devagar, eu vou fazer ele comer apressadamente para ter tempo dos 30 minutos. Com o passar dos anos, ele cria uma úlcera por causa disso. Eu criei um passivo para o meu empregador, porque aí ele vai entrar na Justiça do Trabalho pedindo indenização pela doença que ele adquiriu em função da redução do intervalo para o almoço. Quantas brechas? Né? Então, tudo isso tem que ser pensado e bem elaborado pelo empresário na hora de adotar qualquer das novas regras da legislação. Porque, como o Dr. Coloda tinha falado no segmento anterior, tudo tem o seu ponto positivo e o negativo. Você tem que ver o seu negócio, que tipo de trabalho você tem, qual é a sua atividade, porque para algumas reformas eu posso aplicar e eu não vou prejudicar nem a saúde, nem o andamento da atividade. Para outras, não. Né? Então, eu tenho que ver se eu proporciono um bom refeitório, tenho um lugar para descanso depois do almoço. Se eu não tenho, se eu vou fazer o meu empregado comer depressa, ficar em pé, eu vou prejudicar o empregado. Sim. Né? Eu só queria voltar, nós já comentamos um pouco sobre a questão da contribuição sindical, porque até a mudança da legislação trabalhista, todo o trabalhador era obrigado um dia por ano a destinar o seu salário, o seu vencimento daquele dia para o sindicato. Agora isso não é mais obrigatório. O que aconteceu com essa questão da contribuição sindical? Doutor. A legislação agora, com relação à contribuição sindical, ela não é mais obrigatória, salvo se autorizada pela convenção. Não, autorizada pelo empregado. O empregado tem que autorizar o desconto. Sim. Né? Então, se ele for filiado ao sindicato, essa contribuição vai ser descontada dele normalmente. Ele só vai informar que ele é filiado e o empregador vai fazer o desconto. Agora, se ele não é filiado, associado ao sindicato, o empregador ele não vai fazer o desconto, certo? Mas, se o sindicato promoveu a assembleia com a finalidade de pegar a autorização do empregado, isso tem que ser uma coisa bem esclarecida, ele vai acabar sendo descontado. Toda aquela categoria? Toda aquela categoria. Por força da convenção. Ficar atento.
Isso tem que ficar atento. Senão, é mais trabalho para os juízes do trabalho, são mais ações, porque agora os sindicatos perderam a sua arrecadação. E aí eles vão procurar meios de substituir isso, né? E algumas maneiras são essas. Alguns sindicatos já estão fazendo assembleias extraordinárias com essa finalidade de obter a autorização. Então, se o empregado deixou de ir e aí foi aprovada, ele vai ter que pagar. Uma outra forma também é que agora a legislação trouxe com essa reforma a possibilidade da quitação anual com a homologação do sindicato. Então, quer dizer, o sindicato não precisa mais homologar a rescisão do empregado com mais de um ano, mas a quitação anual, sim. A maioria dos sindicatos, pelo que eu vejo, vai cobrar por essa homologação. Então, são formas novas. Corta-se a arrecadação de um lado, mas busca de outro. Então, vão aparecer outras formas de arrecadação, porque o sindicato realmente perdeu uma boa fatia. Agora, é claro que se o sindicato decidir por meio de uma assembleia extraordinária que vai cobrar do funcionário, enfim, um dia trabalhado, o funcionário que não foi, ele terá que acatar isso, porque foi deliberado por meio de uma assembleia geral extraordinária. Para o empregador, não vai mudar nada, né? Essa questão. Não. Só terá que descontar, é isso? Exatamente, ele vai ter que descontar do empregado quando for notificado, né? Isso pode gerar até um desconforto ali na relação entre o funcionário e o sindicato. Daqui a pouco vai ter as demandas sendo ajuizadas pelos trabalhadores em face do próprio sindicato. Acho que toda mudança ela gera desconforto e às vezes necessidade de mudança. Eu acho que pode ser uma oportunidade também dos sindicatos prestar um serviço diferenciado para o trabalhador e se tornar uma relação mais próxima, né, que às vezes está afastada do trabalhador, né? Então, de repente, seja um momento de rever o papel do próprio sindicato. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, conversando mais com a doutora Melissa Martins e também com o doutor Rafael Portolan Coloda, nossos convidados no dia de hoje. O assunto em pauta, o que muda no trabalho com a entrada em vigor das novas leis trabalhistas. A gente volta já com o Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, nem para o casamento. Né? Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Né? Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente, no consultório, às vezes tenta ficar tirando um pouquinho. Cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível. Busque aquilo que te faz bem.
né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas, esse ambiente todo vai nos levar para o pior caminho. Então, vamos lá, sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus, ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui para dar mais uma dica super importante sobre alimentos seguros. Ovos mal passados, com a gema mole ou sobremesas que levam ovos crus, não devem ser consumidos. Exija do restaurante ou lanchonete atenção para o risco de contaminação por salmonela.
Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Cidade Aberta volta aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. A vida de Farroupilha passa pela TV Cidade. Nós estamos no Cidade Aberta discutindo os assuntos do nosso dia a dia. Enfim, a pauta que mexe conosco. Vem aqui, vem para cá, vem para o Cidade Aberta. Hoje o assunto, o que muda nas relações do trabalho, no trabalho com as novas leis trabalhistas. Nossos convidados, a advogada especialista na área trabalhista, integrante da equipe da Bianchi Advocacia, escritório renomado aqui no nosso município, doutora Melissa Martins, e também o presidente da OAB Subsecção Farroupilha, doutor Rafael Portolan Colodas, que estão conosco aqui nos estúdios. Eu queria tocar um assunto que também é bastante polêmico, diz respeito à terceirização. Até já foi tema de um Almoçando com a SIX, com uma exposição belíssima feita pela doutora Melissa Martins. Vou pedir um poder de síntese agora da doutora Melissa. A terceirização agora também passa a permitir que ela seja levada até a atividade fim da empresa. Nessa questão da terceirização, quais os cuidados, enfim, porque me parece que é uma faca de dois gumes, né, doutora? Na verdade, o zelo agora passou a ser, porque medidas passaram a ser mais... não é que o empregador não visse isso, no caso o tomador de serviço, antes, não é que não ocorresse, que ele não tomasse essas medidas, mas agora elas estão prescritas na lei, elas estão ali expostas e têm que ser cumpridas. Então, se eu terceirizei qualquer atividade, ou parte da minha atividade, e aquele trabalhador ele vai vir desempenhar a sua atividade dentro do meu estabelecimento, então dentro do meu estabelecimento eu sou responsável por dar o treinamento, por dar o EPI necessário e pelo ambiente de trabalho salubre, né, sob pena de responder por isso se acontecer algum acidente, se ele não tiver com o EPI correto, ocorrer alguma fiscalização, é o tomador quem responde. Tem também algumas outras coisas que a legislação trouxe, mas ela facultou. Então, por exemplo, o empregado que presta o serviço dentro do estabelecimento e o estabelecimento fornece transporte, alimentação, eu também posso fornecer esses mesmos benefícios ao empregado terceirizado. Né? Alguns juristas ainda clamam que isso não é uma faculdade, sim é uma obrigação, né, pelo princípio da isonomia, que eu não posso tratar trabalhadores de formas desiguais. E a mesma coisa com relação à remuneração. Por mais que ele seja terceirizado, a remuneração dele não deveria ser menor do que aquele que presta o mesmo serviço dentro do estabelecimento. Então, na hora de terceirizar, tem que tomar muita cautela de terceirizar um serviço que ele não seja idêntico àquele já feito dentro do estabelecimento. Eu terceirizo uma atividade que realmente eu não faço. Eu estou terceirizando para o outro porque o outro é especialista, o outro sabe, ele tem a melhor técnica, tem melhor qualidade, então ele vai me prestar um serviço e me dar um produto que é infinitamente melhor do que se eu, com os meus empregados, fosse fazer. Então, é essa a cautela que tem que ser feita para terceirizar. Senão, a terceirização não tem justificativa. Porque simplesmente precarizar, como se diz, o trabalho para não pagar o funcionário ou pagar a menor, isso, na verdade, eu estou precarizando o meu próprio negócio. Porque no futuro isso vai virar um passivo contra mim, e aí todo o lucro que eu tive do período eu vou perder em seguida com ações trabalhistas. Então, vamos racionalizar a lei e não aplicar ela só porque está previsto e de forma impensada e ilógica.
Eu tenho que pensar como empresário. Como empresário, eu não gosto de ter prejuízo, porque senão não teria o meu negócio. Meu negócio é para dar lucro, então eu tenho que fazer o certo. Essa questão da terceirização, ela deve vir regida por um contrato entre o trabalhador e o empregador? Na verdade, o contrato de terceirização, ele é feito entre o tomador de serviço e a empresa prestadora de serviço. O empregado que vai prestar atividade, ele tem contrato de trabalho com a empresa prestadora de serviço. Ou seja, o Leandro não tem uma empresa, o Leandro só tem só tem o seu, vamos colocar bem claro, o seu CPF, não tem um CNPJ para prestar um serviço. A doutora Melissa vai contratar o Leandro para fazer uma atividade terceirizada. Não dá, porque eu tenho que estar vinculado a uma pessoa jurídica. Né? Que o doutor Coloda tem a empresa, o Leandro tem que estar é o empregado do Coloda. E o Coloda é que vai me dispor a atividade do Leandro. É por isso que a doutora Melissa comentou. Não é diretamente. É muito importante observar para o próprio negócio que a pessoa tem, porque não faz sentido terceirizar uma atividade que o custo do funcionário. Tu vai ter que fiscalizar se a pessoa que está fornecendo a mão de obra está recolhendo todos os encargos, está recolhendo o FGTS, está pagando INSS, senão isso tudo pode recair para o tomador. Cai para o tomador do serviço. Então, o risco ele é muito grande, porque sai da tua mão da alçada de controle daquilo que tu faz com o teu funcionário, que não tem a mesma garantia que um terceiro vai fazer, né? E pode ficar até mais caro do que ter o funcionário contratado por conta própria. Sim. Às vezes é uma ilusão. Cuidado com isso, né? Às vezes é uma ilusão. Uma empresa não pode contratar uma pessoa física para terceirização. Já começou errado, né, doutora? Já começou errado. Agora tem a figura do autônomo exclusivo. Sim. Ou não. E agora, não, é que o que o Dr. Coloda falou é a possibilidade agora da contratação do autônomo para prestação de serviço, e esse autônomo, ele pode ser exclusivo ou não, porque a nossa ideia anterior, que a gente sai dos bancos da faculdade, é que se o autônomo começa a prestar serviço de forma habitual e de forma exclusiva, não é autônomo. Gerou vínculo, ele é empregado. Então, eu mantê-lo ali como autônomo, estou, na verdade, fraudando a legislação trabalhista. Agora, a lei deu uma conotação legal para isso. Eu posso, sim, contratar um autônomo, ele pode ser exclusivo ou não, e pode ser continuada a prestação de serviço dele, e ele não ter vínculo de trabalho reconhecido. A questão que está muito na moda hoje do MEI ou dos MEIs, do microempreendedor individual. O Leandro tem MEI, é um microempreendedor individual. Pelo fato dele ter MEI, ele pode ser terceirizado? Se o Leandro tiver empregados, ele pode fazer um contrato como pessoa jurídica para terceirizar. Agora, se o Leandro não tiver empregados e ele for atuar como pessoa física, só o Leandro com MEI, não. Vedado. Bom, senhores, outros assuntos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da sucumbência, doutora Melissa, dano moral, trabalho intermitente, se é possível a gente colocar mais alguma informação nesse sentido também. Com tempo tão exíguo fica difícil. Vamos tentar dar umas pinceladas nessas linhas. Vamos lá, qual foi o primeiro? A questão da sucumbência. Sucumbência. Bom, o que é a sucumbência para quem está nos assistindo e não lida diretamente com... É um termo técnico. É um termo técnico. A sucumbência é quando eu entro com um processo e eu sou vencido, eu perdi. Eu posso perder a minha demanda total ou parcialmente. Posso ganhar algumas coisas e perder outras coisas. Então, eu posso ser sucumbente total, perdi tudo que eu pedi, não levei nada, e eu posso ter uma sucumbência parcial. Eu ganhei alguma coisa, mas uma parte não. O que acontece? Agora a CLT prevê a possibilidade do empregado que entrou pedindo várias verbas, ele pagar, ser sucumbente sobre os pedidos que ele não ganhar. E aí, como é que ele vai pagar se ele não tem dinheiro e geralmente ele é hipossuficiente? Então, a legislação previu a hipótese de ele pagar com o crédito que ele tem a receber.
podendo o juiz, inclusive, fazer pesquisas para ver se ele não tem em algum outro processo, porque ele pode ter sido suspenso totalmente e ter outras ações na justiça e ter crédito para receber. O juiz vai poder abater desse crédito. Essa é uma questão ainda que está em discussão, tem inclusive um MADIM já tramitando, ação direta de inconstitucionalidade tramitando, com pedido cautelar que já foi negado, né, que não foi deferido, e tem pareceres, inclusive pelo advogado-geral da União e pela Câmara dos Deputados, se não me falha a memória, também dizendo pelo não deferimento da cautelar, que vai ser julgado, acredito eu, que daqui mais 1 ou 2 anos, depois que eles tiverem uma certeza de como foi o andamento da lei. Então, é uma coisa que ainda é uma incógnita. Tem a previsão, mas a gente não sabe como é que vai ser a aplicação isso pelo Poder Judiciário. Mas, em tese, isso é para coibir aquelas ações que vinham com inúmeros pedidos e que, no final, só geravam um desgaste e uma despesa para o Judiciário, porque a pessoa, às vezes, entrava pedindo ali 20 e tantos pedidos e levava um no final, né? Então, isso vai fazer com que o advogado do reclamante seja mais diligente na hora de fazer a causa, a petição inicial, vai tentar tirar daquele empregado realmente, sondar dele o que realmente aconteceu de verdade, como é que o contrato se deu. Eu ouso dizer que vai aumentar o número de demandas, porque vão ser feitas ações preparatórias para que se tenha a prova e daí, com a certeza da prova, fazer os pedidos em relação ao pedido específico, né, para o pagamento. Então, exibição de cartão ponto, exibição de documento, essas ações preparatórias todas, para que se tenha uma certeza depois ali adiante. Vai ser uma cautela que se vai tomar e vai acabar aumentando até o número de ações nesse sentido. Aí, para evitar a sucumbência. Doutora Melissa, trabalho intermitente. Olha, esse é um ponto da lei também que ainda é difícil. Está nebuloso. Muito. Porque tem algumas peças ali que primeiro ficaram sem explicações e outras que são completamente sui generis ao ordenamento jurídico, né? Porque eu contrato a pessoa, eu vou chamar ela durante um tempo, né? Num período eu chamo, ela me diz que sim, me diz que não, e aí a lei não especifica quanto tempo, só dá aquele prazo ali que ele tem, se não me falha, a memória são 3 dias para dizer se aceita ou não fazer o trabalho. Sim, mas e o outro, e o período? Ele está à disposição, não está à disposição? E também a questão das férias para ele, que eu pago elas sem ter o efetivo gozo, né? Isso na nossa legislação não existe, eu só pago as férias quando ele vai efetivamente gozar, e no intermitente eu estou antes. Então, eu me resguardaria nessa questão do intermitente, né? Embora eu concorde com o Coloda, que eu acho que é uma necessidade, porque tem várias atividades que trabalham dessa forma, né? Tem o chapa, tem o garçom, né? Tem o segurança de boate, tem manicure, que trabalha em vários salões, em vários locais. Precisa, mas a legislação como ela está, foge ao controle. Eu não tenho muito como controlar isso. É que todo esse pessoal, né, que foi comentado, eles muitas vezes estão na informalidade, né, porque não vai assinar a carteira em termos regulares, né. Então eu entendo que o espírito da lei ali foi tentar regularizar formalizar, tentar puxar para uma formalidade quem estava fora da formalidade. Agora, claro, se for estabelecer trabalho intermitente para qualquer coisa, aí não vai funcionar. É a mesma coisa que a jornada de 12 para o 36, que foi... Isso, mas aí pecou o legislador. Eu acredito que o legislador teria que ter dito para quais categorias, para quais atividades. Deixar mais claro. Isso. Sim. Pecou. E a questão do dano moral? Porque hoje também tem muitas ações envolvendo dano moral. Mexe alguma coisa? Muda alguma coisa? O dano moral na CLT nova, ele trouxe a inovação dele, foi tarifar o dano moral, né? Acho que é a primeira tarifação que está tendo, né? O que é tarifar? É estipular um valor? Estipulou limites. Limites e gradação. Isso, para o dano moral.
E isso é uma coisa muito difícil. Pelo que eu já li, pelo que eu já vi, a intenção seria evitar o ricochete, né? É deixar o dano moral só para aquela pessoa que realmente sofreu o dano moral e evitar o dano em ricochete. O que é o dano em ricochete? Por exemplo, faleceu o empregado e aí vem o filho, esposa, esposo, o tio, enfim, o afilhado, aquele que era próximo e se perdeu com aquilo, e aí ele vem postular. Porque a lei, na forma que está, ela diz que só o ofendido, né, é que pode pleitear. Então, se vê, a barreira da legislação é essa. E limitar fica um pouco difícil, até pelo próprio julgador, porque é uma coisa subjetiva, né? Então, você dar um preço pela perda de um braço, dar um preço pela perda de um dedo, é muito complicado você tarifar isso, você precificar o dano, né? E estabelecer categorias de pessoas, porque a tarifa, no caso, né, ela vai no máximo de 3 para infrações leves até 50 vezes a remuneração da pessoa no caso das gravíssimas. Só que aí a remuneração da pessoa pode ser R$1.000 ou pode ser R$10.000, R$20.000. E aí nós vamos ter, às vezes, um fato idêntico para pessoas diferentes, com um dano sendo fixado em valores muito discrepantes, né? Isso. Com certeza. Isso aí eu acho que a jurisprudência vai ter que modular. Vai ter que modular, porque... Doutor Coloda e doutora Melissa, eu tenho que encerrar o programa, teríamos ainda outras questões, mas quero deixar a palavra final, 1 minuto para cada um de vocês. Doutor Coloda, iniciamos com o seu minuto, fique à vontade para as considerações finais. Bom, agradecer o convite, né? Foi um prazer dividir a mesa aqui com a doutora Melissa, né? Profunda conhecedora do direito do trabalho. Verdade. Com o Leandro, que é um querido amigo, né? Foi para minha terra, né? Obrigado. E em termos de OAB, nós aqui em Farroupilha estamos muito preocupados com a questão da aplicação da reforma trabalhista e nós estamos organizando, inclusive, um curso. Está vindo o Dr. Francisco Rossal, que ele é desembargador do nosso Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, e vai abordar a reforma trabalhista artigo por artigo. Nós temos investido, e a doutora Kátia Valandro, que é a nossa delegada da ESA, tem investido muito na cultura dos advogados, e a gente está trazendo, então, cursos específicos para que os colegas também tenham a atualização e possam atender as demandas da comunidade, né? Tanto por parte dos empresários quanto por parte dos trabalhadores. Com certeza. Obrigado, doutor Coloda. A doutora Melissa também, agradecido pela sua presença. Fique à vontade para as breves considerações finais. Não, eu é que agradeço o convite mais uma vez, né? O doutor Coloda, que hoje me acompanhou aqui, dividiu a bancada, que é muito mais saudável ter alguém para dividir, né? E o que eu tenho a dizer é que eu torço para que essa nova lei entre e gere bons frutos, mas, ao mesmo tempo, eu dou um alerta de que os empregadores não sejam tão afoitos em querer aplicar tudo e de qualquer forma. Que vai ter problema lá na frente. Busquem fazer um estudo, né? Busquem conhecer a nova legislação, saber o que pode ser aplicado, o que não, para evitar o passivo trabalhista. Porque o passivo trabalhista, ele vai vir daqui a alguns anos. Depois que a gente souber qual é o posicionamento da Justiça do Trabalho de cada uma dessas alterações que a gente tem hoje. Então, como a gente, em muitos pontos, nós não temos certeza, a cautela é o melhor caminho. Com certeza. Obrigado, doutora Melissa. Obrigado mais uma vez, doutor Rafael, pela presença aqui no programa Cidade Aberta. Então, reitero o agradecimento ao presidente da OAB, subsecção Farroupilha, doutor Rafael Portolan Coloda, e de igual forma a doutora Melissa Martins, especialista na área trabalhista, integrante da equipe do Bianchi Advocacia, escritório renomado aqui do nosso município, nos ajudaram a dissecar um pouquinho, entender um pouco mais sobre as mudanças na legislação trabalhista. Tem muitas mudanças que nós não tocamos aqui, a lei é bastante complexa e cada caso é um caso. Eu só quero concluir o programa com
com uma orientação assim, ó, quero pegar a frase dita aqui pela doutora Melissa, aos empresários: cuidado, cautela, tenham muita cautela, porque sair por aí, agora eu posso fazer o acordo que eu quero da forma que eu quero, olha a probabilidade de dar um tiro no pé e de criar, de plantar um passivo trabalhista que lá na frente poderá inclusive consumir o seu próprio negócio. Não basta mais só acionar o Departamento de Recursos Humanos e um escritório de contabilidade. Recomendo muito. Contrate, tenha um advogado um advogado de sua confiança que possa lhe orientar para minimizar todos esses riscos. É aquele ditado: canja de galinha, caldo de galinha nunca fez mal para ninguém. Então, muita cautela, muito cuidado antes que dê problema. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Um forte abraço. A vida de Farroupilha passa aqui pela TV Cidade.